Isso é um dado bem legal da gente falar, né? A Universidade Federal de Pelotas fez um trabalho super legal, o Fleury aqui em São Paulo também, e, na verdade, você faz essa estimativa da imunidade de rebanho que a gente tem, fazendo o teste, que é o teste que detecta o anticorpo que a gente chama de IgG. Então, você faz de forma amostral, né? Esses 7 vezes, eu acho que eu acho que é maior, na verdade. Por quê? O que a gente tem visto de trabalhos que vêm sendo publicados, principalmente no último mês? Primeiro, que esse teste que a gente faz para detectar o IgG, ele é um teste que ele tem uma porcentagem de falso negativo, né? Que pode chegar a 15%, 20%, dependendo do teste que é utilizado, até mais. E outra coisa mais importante é que a gente tem visto que algumas pessoas, elas têm a infecção e elas fazem um tipo de imunidade que você não consegue detectar por esse teste, não por má desempenho do teste, mas porque a gente chama de imunidade celular, que não necessariamente você tem a produção desse tipo de anticorpo ou a produção desse tipo de anticorpo numa quantidade detectável pelo teste, né? O que isso significa? Que talvez a gente tenha uma imunidade de rebanho maior do que a imunidade de rebanho que a gente tem medido. E eu me arrisco a dizer, mas eu posso estar errada, com várias coisas que eu já falei durante a pandemia, né? Que é uma coisa muito dinâmica, a gente está aprendendo muito sobre isso. Eu me arrisco a dizer, quando a gente observa o comportamento da pandemia em algumas cidades, por exemplo, como São Paulo, que eu acho que a gente tem mais imunidade de rebanho do que a gente acredita que a gente tenha. Porque quando a gente compara a mobilidade da população e como a curva está aumentando, não bate muito, às vezes, com a porcentagem da população que seria suscetível por esses testes que foram aplicados. Então, 2 coisas. Eu acho que esse número 7 vezes maior de casos por subnotificação, eu acho que é maior ainda que isso, por causa dessas peculiaridades. Eu acho que esse é um excelente tópico, é um tópico que está muito, muito em voga, né, essa questão da imunidade de rebanho, e até queria perguntar fazer algumas perguntas e até testar algumas hipóteses, né? A gente pega essa questão aí, esses estudos mais recentes, né, doutora, que até estudaram as células T, né, que são as células de fato que mostram se o indivíduo é imune a certa doença ou não, e às vezes até pode acontecer por imunidade cruzada, né? Então, no passado, até indivíduos que foram infectados por outros tipos de coronavírus que não o SARS-CoV-2, por exemplo, podem ter, essa é uma hipótese, né, criado um tipo de imunidade que, como você mesma falou, o exame sorológico tradicional hoje não pega, né? E até ouvi estudos, e até queria entender se esses estudos fazem sentido, que essas imunidades por célula T poderiam, baseados em amostras, né, esses estudos, amostras pequenas, no entanto, poderiam atingir entre 40% e 60% das populações, né, significando que metade das populações praticamente não seriam suscetíveis, em primeiro lugar, à infecção, né? Então quer dizer que esses dados aí de pessoas já infectadas, no final os não suscetíveis poderiam ser até o dobro ou mais, né, do que esse número de infectados. E aí quando a gente olha para alguns números, uma coisa que acho que há uma tese assim de fazer o número contrário, né, para entender a real subnotificação. Então, baseado em vários estudos de amostragem sorológica que a gente viu não só no Brasil, mas pelo mundo, aparentemente a taxa real de fatalidade do coronavírus é algo ali ao redor do 0,5% a 1%. Mesmo no Brasil, se for 7 vezes, né, a gente está falando aí de 13 milhões de infectados, como o Marcelo falou, versus um número de óbitos que acho que hoje está em 70 e poucos mil, né, entre 70 e 80 mil, o que daria de fato algo um pouco superior aí a 0,5% de taxa de fatalidade real. Você aplica isso para São Paulo, por exemplo, ou para todas as capitais, né? As capitais a gente viu aí que tem 600 a 700 óbitos por milhão aproximadamente. Se a taxa real de fatalidade for 0,5%, esses 600 a 700 óbitos por milhão significam, na verdade, entre 13% e 14% das populações nas capitais já infectadas. Se a gente for pensar que metade da população é não suscetível, conforme aqueles estudos das células T, a gente poderia já estar falando de entre 26% e 28% das populações das capitais já imunes ao coronavírus. Faz sentido esse tipo de conta e pode ser parte da explicação porque as capitais já passaram do platô, doutora? É que assim, a gente sabe, na verdade, que a imunidade, se todo mundo fosse suscetível, e
de acordo com as características de transmissibilidade do vírus, a gente, para ter uma situação confortável, um platô e começar a ter uma queda no número de casos e parar a transmissibilidade, a gente teria que atingir aí entre 50%, 60%, alguns trabalhos até 70% de indivíduos já imunes ao novo coronavírus, né? Quando a gente faz estratégias de isolamento social, em São Paulo, por exemplo, a gente continua mantendo em torno de 40% de isolamento social, essa quantidade de imunidade de rebanho que a gente precisa atingir, ela fica muito reduzida, né? Mas realmente a gente fez, eu acho que a gente vai ter essa resposta um pouco maior, porque, por exemplo, em São Paulo a gente está tentando fazer a reabertura, mas a mobilidade das pessoas não alterou tanto com a reabertura. Muito porque as escolas não abriram ainda, e a gente sabe que quando as escolas abrirem, a gente vai ter um contingente aí de uns 30% da população que vão começar a se mexer e que estavam isoladas até agora, né? Eu acho que quando a gente tiver isso, a gente vai conseguir entender. Mas organizando isso tudo que você falou, hipóteses otimistas, né? Seria que, na verdade, a boa parte da população não é imune ao vírus, porque já tem uma imunidade cruzada com outras infecções, por exemplo, os outros coronavírus. Boa parte da população já está imune, porque já teve contato com esse coronavírus agora, e a gente não detectou nesse teste sorológico que o Ministério da Saúde e a Universidade de Pelotas fez, porque tem um tipo de imunidade contra o vírus que não é detectada por esses anticorpos, né? E, na verdade, agora também tem a parte ruim, a parte pessimista, né? As hipóteses pessimistas. A gente não sabe quanto tempo que a imunidade dura contra esse novo coronavírus. Tem alguns trabalhos já mostrando, em outros países que estão mais à frente que a gente, que a pandemia, que o título de anticorpos neutralizantes, que são os anticorpos protetores, eles têm caído para níveis não detectáveis em 3 meses. Não necessariamente isso significa que a pessoa volta a ficar suscetível nesses 3 meses, mas a gente não tem essa resposta ainda, né? Então, se isso for verdade, essa pessoa que já teve, ela volta para aquela população de suscetíveis que pode pegar de novo depois de um tempo, né? E daí alguém, por exemplo, não pegou nessa rodada, mas na próxima rodada, no segundo semestre, poderia pegar de novo e você fica retroalimentando a população de suscetíveis. Essa seria uma hipótese pessimista. Então, acho que a gente tem muita coisa para aprender ainda. Acho que a gente vai fazer uma outra discussão dessa daqui a uns 6 meses, num contexto completamente diferente, com mais informação.